Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu sou professora. Vim aqui hoje para contar para vocês o resumo do livro O Poeta e o Cavaleiro, escrito pelo Pedro Bandeira. Aliás, eu conheci o Pedro Bandeira quando eu tinha 12 anos. O primeiro livro que eu li dele foi A Droga da Obediência. Talvez alguém aqui que esteja assistindo conheça esse livro. É um livro muito famoso do Pedro Bandeira e foi através da Droga da Obediência que eu aprendi a apreciar a literatura do Pedro Bandeira. Pessoal, vou pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal. Fim do Mundo era uma cidadezinha muito calma, pacata, e recebia esse nome Fim do Mundo porque era uma cidadezinha muito distante de tudo mesmo. Lá existia um rei chamado Caquéticos VI, que foi eleito pelo povo. Antes do Caquéticos VI ser eleito pelo povo e se tornar rei da cidade, ele era um sapateiro. Lá eles tinham essa situação bem diferente, eles gostavam muito de fazer eleições. E eles faziam eleições para diversos cargos, para cargos que eles consideravam menos importantes na sociedade. E eles acreditavam que esses cargos menos importantes eram aqueles cargos que não exigiam talento, como por exemplo o cargo político. Eles acreditavam que os cargos políticos exigiam apenas uma coisa, que era ter dignidade. Viu, políticos? Dignidade. Vocês acreditam que eles faziam eleição até para ladrão? Pois é, o ladrão da cidade tinha sido eleito pelo povo, então na verdade ele não oferecia nenhum tipo de perigo. As outras profissões que não tinham eleição eram aquelas profissões que exigem talento. Essas profissões eles acreditavam que eram as mais importantes, como por exemplo sapateiro, médico, professor, encanador, palhaço, bailarina, qualquer outra profissão que vocês possam imaginar que exija talento. Eles não faziam eleição. Essa história é contada por um narrador personagem. Esse narrador, ele é vendedor de bolhas de sabão. Aliás, um personagem muito engraçado na história. Esse vendedor de bolhas de sabão, na verdade, ele não vendia absolutamente nada. E ele acreditava que as pessoas não compravam as bolhas de sabão dele pelo problema do transporte. Ele queria solucionar esse problema do transporte. Uma solução que ele encontrou foi colocar um barbante na bolha de sabão. Assim as pessoas poderiam levar a bolha de sabão para casa como se fosse uma bexiga. Genial essa solução, só que não, né? As pessoas até sugeriam para ele que colocasse a água e o sabão num vidrinho e o canudo, e ele vendesse esse kit. Só que ele não queria, ele não aceitava, ele dizia sempre assim: eu sou vendedor de bolhas de sabão, eu não sou o vendedor de vidrinho com canudo. Um dia aconteceu um estrondo na cidade, um barulho muito alto, todos ficaram assustados. Logo após esse estrondo, surgiu na cidade um cavaleiro chamado Dom Pendragon de Cantalupo. Ele chegou na cidade todo machucado, dizendo que tinha salvado a cidade de um dragão feroz, um dragão de 7 cabeças, que estava indo em direção à cidade e iria matar todo mundo. Ele disse que tinha lutado com esse dragão, tinha cortado uma das cabeças do dragão, só que essas cabeças nasciam novamente. Então o dragão estava ali escondido no Corcovado, que era uma montanha próxima da cidade, mas ele estava lá, ele não tinha morrido. Todo mundo ficou muito assustado com aquela situação e ao mesmo tempo começaram a tratar o Dom Pendragon de Cantalupo como um herói. Eles entregaram muitas mordomias para o Dom Pendragon de Cantalupo, tudo que ele pedia. Até que um dia o Dom Pendragon de Cantalupo disse que iria embora. As pessoas imploraram para ele ficar. Afinal, ele era o único que poderia salvar a cidade daquele dragão. O Dom Pendragon, muito esperto, aceitou ficar na cidade, mas com várias condições. A primeira condição foi ele receber o cargo de ministro da guerra. Uma cidade tão pacata como o Fim do Mundo não tinha esse cargo, não existia o ministro da guerra. Então o Dom Pendragon de Cantalupo foi nomeado primeiro ministro da guerra. O Dom Pendragon também exigiu que construíssem um calabouço. O calabouço é uma prisão subterrânea para prender o ladrão da cidade. Mas lembra quando eu tinha contado para vocês que o ladrão não
oferecia nenhum tipo de risco para a cidade, porque ele era um ladrão eleito, ele não era um ladrão de verdade. Mas enfim, construíram um calabouço, tudo para o Dom Pendragon não ir embora. Construíram o calabouço e prenderam o ladrão lá. Ele também fez o rei aumentar os impostos da cidade, e o rei obedeceu. Ele também fez o rei fechar a biblioteca da cidade. Ele falou que tinha muito receio de ter ali literaturas que falassem a favor do dragão. Então ele iria analisar todos os livros e iria disponibilizar para a população a leitura apenas dos livros que ele considerava adequado. É uma censura, né? Tinha o poeta da cidade. Esse poeta, ele vivia declamando poesias, falando de amor. As poesias dele sempre falavam de amor porque ele era apaixonado pela Ziloca. E o Dom Pendragon de Cantalupo proibiu o Simão de declamar os seus poemas de amor e exigiu que ele fizesse poemas apenas falando da luta entre Dom Pendragon de Cantalupo e o dragão. O Simão ficou muito triste, aquilo era como uma morte para ele. Afinal, um poeta, ele vive de mostrar os seus sentimentos com liberdade, e ele não podia mais fazer isso. Teve um dia que o Dom Pendragon de Cantalupo cismou que ele queria casar, ele queria uma mulher. Então ele olhou para Ziloca e disse, bom, vou casar com ela. Não perguntou para Ziloca se ela queria casar, mas ele disse que queria casar com ela, marcou a data do casamento e assim fez. O Simão ficou muito bravo e foi lá enfrentar o Dom Pendragon de Cantalupo. O que aconteceu? O Simão foi preso no calabouço. O Caquético VI achou que o Dom Pendragon de Cantalupo tinha sido injusto com o Simão e foi lá enfrentá-lo. O que aconteceu com o Caquético VI? Foi preso também no calabouço, o rei preso. Dom Pendragon de Cantalupo aproveitou essa situação, pegou a coroa do Caquético VI e se nomeou rei do fim do mundo. A Ziloca, então, queria ajudar o seu amado Simão e ajudou todos a fugirem da prisão. O Simão, o rei Caquéticos e o ladrão. Eles tinham como única opção fugir para o Corcovado, que era aquele lugar onde estava o dragão. E fugiram. Chegando no Corcovado, eles viram que não existia ladrão nenhum. Existia apenas instrumentos enormes, e eram instrumentos capazes de fazer barulhos que toda a cidade pudesse ouvir. Tinha também lá no Corcovado muita pólvora, capaz de promover grandes explosões. Então eles entenderam, aquele dragão era uma farsa, não existia dragão nenhum. O Dom Pendragon de Cantalupo tinha inventado tudo aquilo para se beneficiar da cidade. Porque afinal ele enriqueceu com a cidade, ele pegou todo o poder da cidade para ele, era quem comandava agora. Como eles descobriram essa farsa, o Dom Pendragon de Cantalupo acabou sendo expulso da cidade. E o fim do mundo voltou a ser aquela cidadezinha pacata de sempre. E todos viveram muito felizes ali. O Simão e a Ziloca se casaram, tiveram filhos e foram felizes. E o narrador personagem continuou com aquela vidinha fazendo as bolhas de sabão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Curtam, se inscrevam e compartilhem com todo mundo. Tá joia? Brigadão. Tchau.